Mais uma homenagem para a Dona Mara. Boa noite, eu sou auxiliadora do Grupo Recomeçar de Petrolina. Conheci Dona Mara também no Congresso de Serra Negra e na saída fui comprar um material na federação. No momento que estava lá, ela ligou para a federação e soube que eu estava e pediu para falar comigo. Foi tão carinhosa, tão acolhedora, aquilo marcou profundamente. Você sempre pede, Dona Mara, para que nós sejamos seus filhos, você sempre nos chamou de filhos. Hoje eu quero lhe agradecer e lhe pedir, né, para que a senhora seja minha mãe. A minha mãe biológica está em cuidados paliativos, há 7 anos vai fazer. Então ela já não se comunica mais com a gente. Mas a senhora tem esse carinho, esse acolhimento toda vez que eu vou aí. E eu, não só a senhora me considera como filha, mas eu lhe considero como mãe. Gratidão, Dona Mara. Muito obrigada. A senhora chegou num momento muito especial em minha vida. Bom, pessoal, como diziam, né? O show deve continuar, né? Primeiro eu quero pedir para a Marcinha que eu vou querer esse vídeo. Depois, vocês querem também? Agora eu não sei como você vai fazer, você tem que dar um jeito de passar o vídeo para nós, tá bom? Na fala da Marcinha eu me identifiquei com uma coisa que eu costumo falar para as pessoas que me conhecem. Saber a gente sabe, agora pôr em prática que é o problema. Vocês concordam? Se a gente analisar os 12 princípios éticos, se a gente colocá-los em prática, a vida vai ser outra, não vai? Então tá bom. Então dando sequência agora, já que o Fábio me tomou 10 minutos aqui com essas homenagens, ser marido muito bom é isso, né, Fábio? Nós vamos dar sequência com a coordenadora do Grupo de Prevenção do Amor Exigente, Bernadette Maciel, e a colaboradora Roberta Lima. Por favor. Bom dia. Alegria estar com vocês. Quase que não vim, torci meu pé ontem. Estou em cima de um salto, que é o melhor jeito que estabilizou meu pé. Talvez eu precise sentar um pouquinho. Mas vamos seguindo. Eu queria isso. Hoje eu vim falar com vocês da ação de prevenção. Quando a Marcinha estava falando, e ela falou algumas vezes sobre prevenção na terceira idade. E eu vejo a prevenção em todas as ações do amor exigente. Cada um com o seu jeito, com a sua especialidade, mas ela tem que acontecer. Porque cada idade, cada fase da nossa vida requer um novo conhecimento. E para cada novo conhecimento, novas habilidades e novas prevenções. Prevenção do amor exigente, o que é e como se faz. Vamos começar lá com as crianças. As crianças aprendem o que vivem. Mas quem oferece essa vivência para a criança? O adulto. Então, nós temos que pensar dentro da ação de prevenção no adulto. Muitos querem focar só na criança, mas não, nós temos que focar no adulto. E não importa se é o adulto jovem pai, jovem mãe, ou se é um avô, uma avó. Porque todos vão ter que olhar para aquela criança que está sendo formada. Prevenção, ele vai falar de 3 grandes aspectos quando a gente pensa em prevenção dentro do amor exigente e, de uma maneira geral,
dentro da sociedade. É um processo de promover condições que façam favorecer o quê? Uma vida saudável. Não adianta a gente só pensar em fazer os nossos filhos aprenderem e agirem pelo medo, pela coação, pela força. Não. Eles vão ter que ter habilidades, eles vão ter que ser indivíduos saudáveis, que se sintam bem aonde eles estão vivendo. Um bem-estar, uma boa qualidade de vida. Por que nós queremos esses 3 elementos? Uma vida saudável, uma vida com bem-estar e uma vida de qualidade, para que possa reduzir a vulnerabilidade daquela criança. Nós vamos fortalecer os seus recursos pessoais, familiares e sociais antes que o problema se instale. Então, quando a gente for falar em prevenção, principalmente para a criança, nós temos que pensar nesses 3 elementos: uma vida, um desenvolvimento saudável, bem-estar e qualidade de vida. Antigamente, como que a gente fazia prevenção? Como o governo fazia prevenção? Através do medo. Não use drogas, drogas matam. E a criança via, o adolescente via que o companheiro usava a droga e não morria. Daí já não começava a bater, ele nunca via a morte tão próxima. Nós tacávamos o medo, diga não à droga. Mas diga não à droga, quando ele vai falar não à droga? Quando ele já é adolescente. Então, de repente, a gente quer que a criança fale não à droga, sem ter passado por toda uma vivência que o preparasse para chegar ao momento de dizer não à droga. A gente queria um passe de mágica. Então, atualmente, tanto a medicina, a psicologia, os cientistas e o amor exigente falam o quê? Em estratégias. Nós temos que usar estratégias para que aquela criança adquira ferramentas para que ela possa, sim, dizer não a tudo que não vai ser bom para ela. Nós vimos no vídeo lá da Márcia que aquele idoso aprendeu a falar o não. Às vezes a gente leva uma vida inteira para aprender a falar não. E nós queremos que a criança ou o adolescente fale não desde sempre. Não é assim. É uma construção interna muito grande. Então, nós temos que fortalecer os vínculos familiares, da comunidade. Então, tanto o familiar como a comunidade vai ter que oferecer para essas crianças condições para ela ter esses vínculos. Desenvolver habilidades socioemocionais, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, autoestima, autonomia. Nós queremos que os nossos filhos saiam de casa aos 21 anos e vão cuidar da vida deles, de repente, mas até os 20 anos e 11 meses, nós demos tudo na mão deles. Fizemos tudo por eles. A gente acha que 21 anos, pronto, já terminou a faculdade, ou já está entrando na faculdade, tem que cuidar da vida sozinho e ter todas as ferramentas na mão. Não é assim que acontece. É um desenvolvimento. Promover ambientes seguros e acolhedores, estimular pensamentos críticos e tomadas de decisões, fazer escolhas, ensinar os nossos filhos, dar oportunidade para que eles façam escolhas. E aonde que entra o amor exigente nessa história? Em todas as ações do amor exigente. Nós temos um curso dentro do amor exigente que se chama Educaê. É um curso que tem começo, meio e fim, e estuda um princípio ou 2 princípios por semana, e nós vamos atender quem? Os adultos. Então, nesse curso, nós vamos pegar as famílias e trabalhar o amor, os 12 princípios básicos e éticos do amor exigente, a espiritualidade pluralista, e vamos trabalhar as metas. Não existe curso de amor exigente se nós não seguirmos a metodologia.
Como dizia Carlos Alberto, não dá para inventar o 13º princípio e fazer o que quer dentro do grupo. Não, existe uma metodologia. E que dá certo, e que nós sabemos que há tantos anos dá certo. Então, nós vamos trabalhar o adulto tanto dentro da família, ou então em algumas ONGs, em algumas em promoções da sociedade, onde os adultos possam se reunir e a gente dá o curso de Educaê. Ah, Bernadette, e a escola? Por que você não salientou ali a escola? Sim, o Amor Exigente tem uma ação também dentro das escolas e em algumas cidades nós já estamos dentro da grade curricular. É o foco hoje do Amor Exigente? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa de fazer o arroz com feijão, que a gente sabe fazer tão bem, a gente começa a correr alguns riscos. Muitas vezes a gente começa numa cidade a colocar o Amor Exigente dentro das escolas, daí muda o secretário da educação. Tudo vai para o brejo. Daí os professores são transferidos, os professores se aposentam, os professores já cheios de trabalhos, não querem mais um programa na vida deles. Então a gente gasta uma energia muito grande para tentar fazer alguma coisa dentro das escolas. E hoje a gente sabe, eu me lembro quando nós fizemos uma reunião, há uns 14, 15 anos atrás, com todas as lideranças que estavam trabalhando com as escolas, e o Dr. Ronaldo Laranjeira foi convidado para ir nessa reunião, e eu me lembro perfeitamente quando ele falou, cuidado que vocês estão mudando o foco. Vocês estão deixando de fazer o que vocês sabem fazer tão bem, que são os grupos de apoio, para ir para uma seara que vai ser um pouco perigosa, porque depende de um governo. E eu guardei aquilo dentro do meu coração e a gente foi realmente vivenciando isso, não que a gente não incentive fazer escola, mas tem que saber que vai ser uma situação muito mais espinhosa. Então, talvez gastar a nossa energia fazendo os cursos de Amor Exigente na comunidade que vai surtir o mesmo efeito. O professor que tiver interesse, ele vai nos nossos cursos, por conta dele, voluntariamente, porque o professor, dentro da escola, ele vai querer receber para fazer o curso, é um monte de senãos. Ele vai aplicar dentro da sala de aula, como os pais fazem quando eles vão no nosso curso, e vão para a casa deles e aplicam com os filhos deles. E o professor que aprender a fazer isso nos nossos cursos de Educaê, vai aplicar na sala de aula de uma maneira ou outra, sem ser dentro da grade curricular. E temos também a prevenção com as crianças, no Amor Exigentinho. Então, se eu estou dando um curso de prevenção, a gente vai lá e coloca, os pais levam os filhos, a gente abre uma sala para as crianças e para os adolescentes e trabalhamos 12 princípios básicos e éticos com eles. Ou numa ONG, ou numa creche. Então, nós temos como voluntários condições de trabalhar com as nossas crianças, e a Roberta vai depois passar para a gente como pode fazer isso na prática, dando um exemplo. Tá bom? Então, a mesma coisa. Em escola pode ter, mas quem vai ter que aplicar é o professor. Voluntário não entra dentro da sala de aula. Então, nós dependemos do professor se encantar com o programa, querer fazer, a diretora querer. Então, fica uma coisa um pouquinho mais complicada. E o Educaê, ele não trabalha só com os pais, né? Mas ele trabalha com todo mundo, com a criança e com os pais, trabalhando o quê? Habilidades socioemocionais. O que é isso na prática? É a maneira como a gente pensa, se comporta. Vou dar um exemplo plástico. Se você vai numa escola, você vai aprender o quê? O núcleo básico. Matemática, português, etc., etc., onde você vai aprender as disciplinas. Isso é o núcleo mais básico. E a parte socioemocional que hoje as escolas desenvolvem é justamente isso. Como que a gente vai trabalhar com a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu penso. São as habilidades socioemocionais. E por que se fala em habilidade? Porque isso é um treinamento. Poucas pessoas nascem com esse dom já de ter um bom comportamento, bons pensamentos, boas atitudes.
a maioria de nós precisamos aprender e a desenvolver essas habilidades. Por exemplo, o autoconhecimento, a empatia, a comunicação, o autocontrole, resolução de conflitos, tomada de decisão responsável. E isso é uma habilidade que a gente aprende. Por exemplo, uma criança, no meio de um jogo, perde o jogo. Conforme a habilidade que ela tiver, ela vai brigar, ela vai espanar, ela vai jogar as cartas, o jogo, o que for que tiver na mão dela. Conforme a habilidade que ela tiver, ela vai se controlar e vai aceitar que naquele momento ele perdeu. Isso aprende de repente? Não. Quantas vezes os pais têm que falar, divide o brinquedo com o seu irmãozinho, com o seu coleguinha, e ele vai lá e leva embora, e briga e chora. Mas ele vai aprendendo a ter o autocontrole, o autoconhecimento, o olhar para o outro. Eu tive uma experiência muito gostosa com meu neto, fez aniversário de 4 anos. A minha filha fez a festinha dentro do salão nosso, e estava um dia que estava com previsão de chuva. Falei, ixi, essa criançada dentro do salão vai ser um terror. Mas o que ela fez? Na hora que os presentes foram chegando, ao invés dela pegar e colocar numa caixa e deixar lá, o Francisco ia abrindo e ia deixando solto. Na hora que nós vimos, todas as crianças estavam brincando com todos os brinquedos que ele tinha acabado de ganhar. E ele não se recusou a isso. Mas isso é o quê? É uma habilidade que ele vem aprendendo. Eles vêm treinando isso na vida deles, dos 2 filhos. Então, não vem como mágica, não acontece. Essas habilidades são consideradas fatores de proteção. Por quê? Quando chegar o momento dele ter que dar uma resposta a uma situação onde é oferecido uma droga, a entrada num jogo e etc., ele vai conseguir dizer não a essa droga. Daí sim, é uma prevenção que nós realizamos. Porém, tudo isso vem de quem? Do adulto. Eu estou cansada, gente, de ver dentro do consultório os pais falando que os filhos estão impossíveis. Verdade ou mentira? Impossíveis, que não estão dando conta dos filhos. Quem não está dando conta de si é o pai e a mãe. Porque a criança, ela vai ser moldada. A criança vai ser conduzida. Por quem? Pelo adulto. Então, hoje se fala muito em aprendizagem social, que é onde as crianças aprendem observando. Então, a criança aprende com o que ela vê. Como o adulto trata a outra pessoa, como lida com o seu próprio estresse, como resolve conflitos, como utilizam tecnologia. A doutora Cineiva vai estar falando aí para a gente. Como cuidar da sua própria saúde. Então, o exemplo que nós, adultos, damos é o que vai influenciar a criança. Isso tudo aqui não cabe, não se enquadra dentro dos nossos 12 princípios básicos e éticos. Então, gente, a ciência, ela vem, e quando eu falo da ciência, o pessoal fala assim, mas amor exigente é simples. Sim, o amor exigente é simples. Mas nós temos que ver que nós temos base na ciência, nós não estamos fazendo nada de errado. Nós estamos muito alicerçados hoje no que a ciência nos aponta, que é justamente dentro do Educaê, dentro dos grupos de amor exigente, trabalhar comportamento, mudança de vida, autocontrole, autoconhecimento. E isso dá certo. Essa semana, lá no nosso grupo de prevenção, eu não pude estar, mas a Lurdinha estava, meu esposo estava. Diz que foi tão maravilhoso, nós chegamos no 7º e 8º princípio, que a gente trabalha junto, porque eles se conversam muito. E um casal deu um depoimento. O quanto que em poucas semanas houve mudança no comportamento da esposa. Os 2 admitindo o quanto eles mudaram no olhar
para a vida. Então, gente, em poucas semanas, trabalhando muito bem a partilha, a gente consegue que as pessoas queiram mudar. A gente não muda ninguém. A gente só vai impulsionando e mostrando caminhos, e eles vão trabalhando. Portanto, exemplos dos adultos é considerado uma poderosa ferramenta de prevenção. Cultura do pertencimento. As pesquisas mostram que sentir-se pertencendo a um grupo que a gente já sabe há muitos e muitos anos, que principalmente os adolescentes, todo mundo, mas os adolescentes precisam ter o sentimento de pertencimento, de pertencer. Então, é muito melhor a gente dar ferramentas para eles pertencerem em bons grupos do que, senão eles vão procurar qualquer grupo. Quem os acolher, eles vão pegar, porque eles precisam pertencer. A um grupo, a família, a escola, a comunidade, é um dos fatores de proteção para a criança. Daí vem essas perguntas. A criança se sente vista? Se sente valorizada? Ela tem alguém em quem confiar? E uma amiga minha, essa semana, perguntou, quem cuida de mim? E ficou aquele silêncio. Quem cuida? Quem cuida daquela criança? Gente, alguém tem que cuidar da criança. E eu sempre falo em toda a minha palestra, se a família não cuida, a escola, a sociedade, o Estado tem que cuidar. Se o Estado não cuida, a família, a escola e a comunidade têm que cuidar. Se a escola não cuida, a família, a comunidade e o Estado têm que cuidar. O problema é quando ninguém cuida da criança. E a criança se vê sozinha. Então, o amor exigente tem que ser um desses elementos de cuidado para com a família, para que essa família possa cuidar da criança. Não podemos deixar só para Deus cuidar, coitado. Nem Ele está dando conta mais da gente. Educação emocional dos pais. Os cuidados, os cuidadores, quem está cuidando dessa criança? Uma abordagem moderna ajuda os adultos a desenvolver regulação emocional, escuta ativa, que a Marcinha acabou de falar. Quando a gente tinha os filhos, estava no tratamento, na correria, a gente não tinha tempo de escutar nem os nossos filhos. Mas os avós, ontem minha filha falou, nossa mãe, que ela estava falando, vou comprar um apartamento aqui no seu prédio, que tem tudo de bom no seu prédio, perto da escola, perto não sei do quê, perto não sei do quê, perto da avó. Eu falei assim, vai vender, talvez venda aqui na frente. Você acabou o seu sossego daí? Eu falei, já acabou mesmo, né? Então, alguém tem que escutar. Se os pais estão na correria, os avós entram na história para cuidar. Alguém tem que escutar essa criança. Alguém tem que ajudar essa criança. Pais perfeitos nós não vamos ter nunca. Nós não fomos e não podemos exigir dos nossos filhos perfeição. Nós vamos errar e continuar errando sempre, mas o importante é reconhecer os erros, pedir desculpas, se reconstruir e, principalmente, buscar algumas situações onde a gente consiga ajudar a criança e fazer a prevenção. Saúde digital, não preciso falar, que vai ser falado com muita sapiência daqui a pouco pela doutora Cineiva, mas a gente tem que saber que a tecnologia chegou com tudo dentro das nossas vidas. E o amor exigente tem que cada vez mais trabalhar para ajudar esses pais a perceberem como que eles estão lidando com essa tecnologia. Porque o maior problema nosso hoje é quem dá a tela para a criança. A tela não chega na mão da criança, assim como o refrigerante não chega. Estavam esses dias no consultório. Como é que está meu horário? Tudo bem? Meu horário está certo? Quando a gente percebe, estava no consultório uma criança, o pai falando para outra dentista, que é o odontopediatra, falando para outra dentista. Mas, doutora, à noite ele come. Ele abre a geladeira e
come tudo que tem lá e pega o refrigerante e toma. E vai dormir. Mas a dentista lá tentando convencer o pai, eu fui esquentando, né? Até que eu bati na porta, falei, dá licença. Pai, o seu filho tem cartão de crédito? Não, doutora. 4 anos. Seu filho tem, sabe chamar um Uber? Não. Então, como que chega o refrigerante na casa do senhor? O senhor não tem jeito de pôr essas comidas num lugar alto que ele não consiga pegar? Colocar regras? Então, o adulto é que está conduzindo erradamente. Então, fazer prevenção, realmente o Educaê consegue fazer isso com muita segurança, protegendo a criança ao longo da vida. E agora a Roberta Lima vai mostrar para a gente como se faz isso dentro do Amor Exigente, Amor Exigentinho. Bom dia! Agora eu vou falar da ação Amor Exigentinho, que são as crianças que chegam através do curso Educaê e que chegam sem limites, acostumada com telas. Costumo muito ouvir dizer as crianças caóticas. Estão chegando as crianças caóticas. O Amor Exigentinho é uma ação, né, dentro do Amor Exigente. E ele tem uma estrutura da reunião, a mesma estrutura que tem a reunião, qualquer ação, tem a do Amor Exigentinho. Então, nós temos 2 horas, temos os avisos, temos a espiritualidade. O Amor Exigentinho acolhe crianças de 4 a 17 anos e 11 meses. São separados por faixa etária, com atividades lúdicas para vivenciar o princípio, com material didático e estruturado. É muito importante falar sobre isso, porque quando diz amor exigentinho, se tem a impressão de que a criança vai chegar lá e vai brincar. O adolescente vai chegar lá e vai bater papo. Não, ele vai vivenciar a experiência dos princípios do amor exigente. E vai entendendo, assim como o adulto, a internalizar, a experimentar e pode, né, modificar a vida, a estrutura, a modo de ver dessa criança. O acolhimento é a marca registrada do AE. Para a criança no Amor Exigentinho, o acolhimento é ser vista, é ser olhada nos olhos, é sentir que ela pertence àquele lugar. É por isso que o voluntário do Amor Exigentinho, ele precisa de uma sensibilidade para olhar, para notar aquela criança que precisa ser mais acolhida, aquela criança que precisa estar ali. A gente sempre puxa do lado aquela criança que a gente nota, aquele adolescente que a gente nota que está ali, em dúvida, perdido, às vezes machucado, com toda a consequência da falta desse adulto que não conheceu, que não conhece o Educaê. As atividades do amor exigente, o amor exigente, tem como objetivo fazer com que essa criança e esse adolescente viva o princípio. Não tem palestra. Não tem palestra. Como é que eu vou ficar 20, 30 minutos falando com uma criança, com uma adolescente que não sabe parar quieto, com uma adolescente que está sentada e está assim, ó, que está acostumado com tela,
Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou atingir, né, tocar essa criança, esse adolescente? E aí nós temos atividades. Uma das atividades que eu gosto muito de fazer, e aí a gente faz, eu gosto de fazer no primeiro princípio. O primeiro princípio do amor exigente é o quê? Identificador. As raízes culturais, né? E, como voluntária do amor exigentinho, comecei como voluntária, mas eu cheguei no amor exigente como a adulta, que dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Na minha casa caíram 3 vezes. Então eu cheguei àquela adulta perdida, aquela adulta doída, aquela adulta que as raízes culturais, que a vida, o vivenciar, aquela criança que não foi acolhida, precisava desse olhar. E eu tive esse olhar. A Lia Luft diz que a infância é um chão que a gente caminha a vida inteira. Então, cada um de nós tem essa criança, e cada um de nós levamos essa criança. Então, essa atividade é uma atividade que costuma trazer a criança. E, como adultos, eu vou pedir a imaginação de vocês, a criança de vocês. Sempre que eu venho para falar, eu lembro dessa criança que chegou como uma adulta doída e que o amor exigente fez toda a diferença. E o amor exigentinho foi um chamado, é um propósito para mim. Estar trabalhando, falando do amor exigentinho. Então, eu sempre peço que eu encontre uma adulta, que a criança esteja presente e curada. E eu vim pensando numa adulta que eu considero essa criança curada, que é a Lurdinha. Eu vim pensando nela, naquilo que ela diz do abraço. E isso são as marcas da atividade que é feita. Então, a criança chega, o adolescente chega, nós acolhemos, nós fazemos com que ele pertença e nós damos, né, nosso material, uma folha de sulfite para essa criança para fazer a atividade da mochila. Todos nós carregamos uma mochila, certo? Nós desenhamos a mochila com essa criança. Enquanto nós desenhamos, nós vamos conversando. Então, essa criança, ela é vista, olhada, acolhida. Ela pertence, naquele momento, ao grupo. E, principalmente, quando a gente começa a fazer a atividade, ela sente que ela é capaz de fazer algo. Então, ela desenha a mochila, nós vamos falando como que são as raízes culturais, qual é a tradição da sua família. Na minha família, nós temos a tradição de montar a árvore de Natal, nós montamos a árvore de Natal. Tem um significado para nós, para a minha família. E para a sua, como é? Como é a sua mochila? Qual é a mochila que você trouxe para o grupo hoje? E aí a criança diz assim: faltou acolhimento, né? Um guarda-chuva. Às vezes eu levo o concreto, abro o guarda-chuva. O acolhimento é o guarda-chuva aberto, no meio da chuva, onde você se sente perdido, doído, e alguém chega com um guarda-chuva assim, ó, e coloca você debaixo. Como é que você se sente quando você está ali, ó, com frio, e entra debaixo alguém te oferece um guarda-chuva? Como que eu posso encontrar esse guarda-chuva? Aonde
Onde eu procuro? Quais escolhas que eu preciso fazer para ter pessoas que tenham esse guarda-chuva? Será que esse meu amigo, se eu tivesse na chuva, ele seria capaz de abrir esse guarda-chuva para mim? Vamos refletir sobre isso? O que tem na mochila, né? Cada um leva alguma coisa. O se sentir protegido, aquecido. O sentir que o grupo, se em algum momento tiver algo que eu precise falar, eu confio nesse adulto que está ali porque ele me olhou, ele está presente. Então, nesse princípio, quando a gente trabalha o eu, nós trabalhamos de forma concreta para que essa criança, esse adolescente, viva o momento, né? Então, quando eu levo uma mantinha, geralmente aquela criança, aquele adolescente que está com essa necessidade, ele pega a mantinha e ele fala qual é a necessidade dele. E naquele momento que ele fala, né, o que ele gostaria de ser, o que ele faria com aquela mantinha, ele tem um momento de se expressar. E se expressando, ele tem alguém para uma escuta. E muitas vezes, essa escuta, ele não tem em casa. Então, quando ele vive, e eu digo que o amor exigentinho, ele vive o processo emocionalmente. Ele vivencia e ele leva para casa a atividade. Porque aquilo que ele tira da mochila dele, e aí ele pode dizer assim, eu quero tirar da minha mochila. E aí são coisas que eu já ouvi dentro da sala acolhendo. O que você gostaria de tirar da sua mochila que não faz sentido para você? Eu gostaria de esquecer que eu sempre escuto. Engole o choro. Engole o choro, você não tem motivo para chorar. O que você gostaria de colocar na sua mochila? O que você gostaria de pôr na sua mochila? E aí essa criança diz, eu tenho uma vontade de almoçar todo mundo junto. Porque na minha casa, cada um almoça em um lugar. O que você gostaria nesse momento? O que te ajudaria nesse momento? E, na maioria das vezes, eu ouço um abraço. Tantas vezes a gente olha o adolescente como problemático, como aquele que causa o problema. Então, quando chega a turma de adolescente, eles chegam, né, todos juntos, e todos durões, e todos, né, são os caras. E quando a gente faz a atividade, ele vai soltando o corpo, ele vai estando presente ali. E aí nós normalmente dizemos, nessa mochila aqui, sua, o que você gostaria de acrescentar e tirar dessa mochila? O que você pode trazer para dividir com a turma, né? E aí, esse adolescente que é visto como o problemático, geralmente ele tem internamente uma dificuldade de aparecer. Ele prefere, ele conseguiu ali aparecer negativamente, causando. E aí, quando você para e você olha para esse adolescente e diz assim, vem cá, sobe aqui,
Eu gosto de colocar, sabe? Montar a sala. Sobe aqui. Você gostaria de cantar uma música? Você gostaria de falar alguma coisa? E quando esse adolescente ele é visto por algo positivo, ele começa a pensar, eu posso fazer. Né? Eu não sou só esse terror, esse aborrecente, né, que todo mundo diz. Ele vai ter, por um momento, ali, a oportunidade de aparecer positivamente, sem provocar ninguém, sem ser agressivo. E essa é uma memória que ele vai levar. Como diz, né, o nosso, para mim, o psicólogo Aaron Beck, que é o pai da TCC, esse tipo de atividade não é só uma atividade lúdica. Ele traz as nossas crenças nucleares. Aquilo que a gente ouviu na nossa casa. Aquela voz que a gente ouviu o tempo todo e que naquele momento a gente pode trabalhar através dos 12 princípios. Aquela voz de você não consegue nada. Você não vai ser ninguém. Você não sabe. Você não aprende. Você é feia. Você é boba. Aquela voz, né, que acompanha a gente enquanto adulto de eu não consigo. Que quando você tem que estar no momento assim, essa voz volta. Quando você tem que subir para falar no seu grupo, provavelmente você ouve essa voz. Você não vai conseguir. É difícil. E nesse momento, quando você lembra dessa atividade, você lembra que aqui na sua mochila tem coisas difíceis. Você olhou, você ouviu alguém dizer que você não é capaz. Mas você pode escolher colocar na sua mochila que você é capaz. Que você está entre amigos. Eu gosto muito de pensar quando eu tenho essa dificuldade, que, não, tudo bem, eu vou falar, mas eu estarei entre amigos, entre pessoas que não vão me julgar. E isso ajuda aquela criança que viveu num lar caótico a fazer boas escolhas, a enfrentar o medo, a ter coragem. E isso eu aprendi como adulta no Amor Exigente. Mas a adulta que tem uma criança, né, e ela pisa nesse solo. Como voluntária do Amor Exigente, eu não curei só a adulta no comportamento e na ética. Eu curei aquela criança que viveu num lugar caótico e que sempre ouviu: você nunca vai ser nada. Não vai dar nada certo. E hoje eu posso dizer, a minha mochila, eu escolhi trazer, tirar essas coisas ruins e colocar muitas coisas boas e dizer, eu sou capaz. Talvez não tão bem quanto um, quanto o outro, mas dentro daquilo que eu posso. Então, é isso que o Amor Exigentinho e o Amor Exigentim proporcionam. Então, não é só uma atividade lúdica pelo lúdico, existe uma estrutura. É isso que o Educaê, é isso que o Amor Exigente Prevenção traz. Então, se você está na sua cidade, trabalhando Amor Exigente, pense seriamente em montar o Educaê. E nossa equipe de prevenção está aqui para ajudar vocês a fazer isso de uma maneira muito gostosa. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Bernadette, a Roberta, por essa participação. Na realidade, o evento foi destinado a nos falar de prevenção, não é?
Essa foi a ideia desse 7º encontro regional. Foi trazer a prevenção e a importância que ela tem na vida da família. Não é chegar antes, né, Bernadette? É o chegar antes que os problemas aconteçam. Eu gostaria de convidar a Sônia e a Sônia, as duas Sônias, para vir trazer uma lembrança para vocês. Para não ter briga. É, exatamente. 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 Cai. Obrigado. Oi, bem. Tá bom. Tá, gente.